Uma boa tarde a todos, como estão? Antes de mais nada, mais uma vez, se inscrevam no canal, comentem gente. Fale qualquer coisa, reclame da qualidade do vídeo, que eu sei que eu vou melhorar, né? Perguntem, critiquem, mas tudo no respeito. Estou respondendo respeito também, logicamente, por que não? Aqui é pra gente trocar ideia e crescer. Bom, nesse vídeo vou falar sobre violência na infância, meu primeiro contato com a violência mesmo, né? Nem que seja de forma velada, de forma, como vou dizer, de forma assim bem descritiva e na minha frente. Bom, era um garoto que, como eu, né, que como eu era um dos muitos que a mãe precisava trabalhar e precisava deixar com alguém. Meu atual problema também, um dos maiores problemas dos pais são esse. Você vai trabalhar e com quem deixa seus filhos, né, em quem confiar. Tinha uma casa do lado da casa de parentes da minha mãe, que eu acredito que era também minha parente. Até hoje eu não sei, eu vou perguntar à minha mãe isso. Era uma casa de uma senhora que cuidava, a mulher na época, né? Cuidava de crianças com as filhas dela e seus genros. Tinha primos lá também. Eu me lembro que havia 3 meninas. Tinham 3 meninas com um rosto visualmente sofrido. Três menininhas negras. Elas se vestiam bem assim, em ritmo de igreja. E eu não vou me lembrar com exatidão de tudo, mas eu me lembro que a gente era tratado assim, né? Normal, tinha hora de dormir, tinha hora de... Se você aprontasse, você ficava de castigo. Se você respondesse, você ficava de castigo, né? Essas coisas normais de criança. E essas meninas, por mais que me doa no coração lembrar agora, eram bem agredidas. Se chamassem e elas não ouvissem, elas apanhavam na nossa frente, com socos, com pontapés, tacavam coisa nelas. Era uma coisa meio Midsommar, falando sobre filmes assim, que esse filme é um filme assim bem estranho, que parece que a violência tá ali, mesmo que pareça tudo azul, parece que a violência tá sempre ali. Midsommar ou Rodidinho, um negócio assim. Mas o filme remeteu muito a esses ambientes de vikings, da cultura nórdica. Parece que era uma coisa muito violenta. Os idosos chegavam a uma certa idade, eles tinham que pular de um precipício. Tinha rituais violentos. Eu vi que o cara simplesmente mostrou como é que era a cultura nórdica. E aí algumas coisas que eu já vi até em Vikings mesmo. Em Viking, na série Vikings. O que eu tô querendo dizer na comparação é que mesmo que a coisa tivesse assim calma, tá aquela descontração das crianças brincando, tal, aí daqui a pouco você ouvir um pulmão aquele ar de... Quem já viu pancadaria perto sabe, aquele som, aquele estampido de pulmão sendo socado. Era banda, meu Deus. E eram apenas crianças. E de vez em quando, assim,
eu lembro que tinham cenas bem apavorantes assim, que eu me lembro que teve um comentário, parece, que eu não vou me lembrar, que eu era criança, que as meninas disseram que se não fizessem as coisas direito, não fizessem tal coisa, elas iam ter ovo quente na boca, como castigo. Eu não acreditei, a garota botou a língua para fora, a língua dela era deformada com ovo cozido. Elas eram agredidas assim na nossa frente. Fora os castigos, tinham assim, fora os castigos, né? E muitos dos castigos que a gente ouvia era de boatos, mas só a agressão era suficiente para dar aquela sensação de incômodo. É logicamente que ninguém encostava na gente, né? Porque senão iam nos ver com a nossa mãe, né? Mas me parece que a mãe dessas garotas faleceram e essa senhora pegou elas para tomar conta. Pegou elas para tomar conta, sim, né? Pegou elas para ser empregada. Aí botava as mais velhas para olhar as outras crianças. Botavam elas de castigo e os castigos assim, a gente só ouvia falar, porque era uma coisa meio interna. Tinha um castigo como ajoelhar no milho e ficar num quarto de castigo cheio de barata. Mas eu acho que, por um lado, isso era mais leve que as agressões, cara. Eu me lembro que a gente chegava lá, minha mãe discutia muito com essa senhora. Tinha uma briga de negócio de divisão de terreno também, que eu nunca entendi. Mas essa coisa das meninas me chamava muita atenção. Eu simplesmente era uma criança que não entendia aquilo, né? Você via as garotas apanhando. Uma vez eu vi um homem batendo nelas. E eu, como criança, desde esse dia eu fiquei com medo daquele homem. Né? Parece que era o marido de uma das filhas da senhora. Ele batendo na garota como se estivesse batendo em outro homem. Ele empurrou a garota tropeçou, aí ele chutou a garota no chão. Esse tipo de coisa. Eu me lembro que aquilo tudo era horrível, cara. Era horrível. Eu via sempre minha mãe falando que pelo menos, se ela tivesse condições, pelo menos a mais nova ela ia adotar. Para poder tirar tudo aquilo. E ficava aquela coisa que ninguém gostava dessa senhora por conta disso. E quem ficava em volta ficava omisso, porque todo mundo sabia. E não sei se na época tinha denúncia para esse tipo de coisa. Se tinha um jeito de fazer alguma coisa. Hoje em dia tem, né? Mas você como criança vai fazer o quê? Eu só era assim espectador daquela violência toda. Foi meu primeiro contato com uma coisa tão violenta, cara. E eu não entendia porquê. Eu não, sei lá, não tinha assim partido. Eu só meio que falava assim que quando eu crescesse eu não ia criar filho assim. E conforme os anos foram passando, eu repeti isso. Porque eu via muita gente esganando os filhos na rua. Eu me lembro que faz uns 2, 3 anos eu estava na fila do caixa do mercado. Comprei umas latas de cerveja. E a mãe de um garoto, que era meio traquinas, ela botou ele sentado ali.
Só porque o garoto mexeu ali nas latas, cara. Cara, a mulher deu um tapão, parece que o mercado todo ouviu, cara. Mas um tapão nas costas do garoto, cara. Eu mesmo não tava nem aí, ela ficou super incomodada. Deu-lhe um tapão nas costas do garoto. Pra que isso tudo, gente? É criança. Aí quem hoje acha que eu falei demais, a prova é a minha filha. Eu não bato na minha filha. Eu não... Por uma vez eu chamei a atenção da minha filha sério. Eu até hoje fiquei chateado com isso. Que eu meio que falei com ela, eu fui uma criança que ela tava pedindo pela mãe dela, tava falando que tava sozinha. Eu fui uma criança que eu me virava sozinho, tá? Você aí, quero minha mãe, quero minha mãe. Aí ela ficou meio chateada comigo, eu fiquei meio chateado comigo mesmo. Poxa, mas eu já fico parando para pensar, por que essa gente tem na cabeça? Será que ninguém se tratou? Será que ninguém teve infância? Todo mundo foi tratado na paulada? Eu fui uma criança normal, né? Apanhava quando vacilava na rua, tomava surra de cinto, chinelada, ficava de castigo. Se bem que eu acho que era coisa normal da minha... coisa normal, né? Mas eu não... Eu tô falando de espancamento mesmo, cara. Se você for parar pra pensar, porra, um cara que é peão de obra, ou um homem normal mesmo, dá um tapão nas costas do outro, de você ouvir o pulmão do cara estourando, já é uma coisa violência, e outro homem que nem ele. Agora, você vendo alguém fazendo isso com uma criança, é uma coisa meio pesada assim, cara, de se fazer, cara. Eu não encosto na minha filha, não. Boto de castigo, chamo a atenção, mas eu nunca vi necessidade de ficar espancando ela, não, cara. Eu acho que essa gente que espanca, sei lá, não tinha que passar por um psicólogo. Tá certo que eu posso estar falando demais. É muita pressão, um monte de criança e tal, a pessoa para tomar conta, ter responsabilidade de casa ainda, mas poxa, sei lá, acho que espancar é demais, cara. Mas é claro que eu tô falando de casos esporádicos que eu vejo por aí, xingamento também com criança, maltrato, mas nada até hoje chegou perto da história dessas meninas. Isso mexeu comigo de uma tal maneira que eu sempre quis escrever um livro contando o relato dessa história, cara. Que eu teria que pesquisar mais também, né? Mas eu me lembro até hoje que não era, eu tenho certeza disso, que não eram meninas arteiras de alguma maneira. Eu me lembro que todas elas eram reprimidas. Você via ali uma repressão, tipo de baixar a cabeça quando visse o adulto, sentir medo de todo mundo, aquele medo constante de tomar um pau porque alguém simplesmente não estava bom naquele dia, ou ficar sem comer direito. Eu lembro que no Natal elas eram simplesmente empregadas. Isso eu me lembro mais ou menos. E não podiam sair, não podiam brincar direito, era só arrumar a casa. Eu sei que uma delas eu me lembro como era direitinho. Na verdade eu me lembro de todas as três, que o fato já é muito forte para se esquecer. Eu me lembro que a mais nova era bem miudinha mesmo. E minha mãe, a vida toda me lembrou da importância de você valorizar os pais, que outras pessoas não tratavam da mesma forma, maltratavam assim, destratavam. Porque minha mãe, bem dizer, presenciou essas coisas e até coisa pior.
E ela sempre fez questão também de tratar bem o filho dos outros, por conta dessas perversidades que ela viu. Você se vê sem sua mãe, sem seu pai, e cair no colo de uma pessoa dessa perversa, fora essas coisas que a gente vê no jornal todo dia, pedófilos, estrupadores, né? Que você não, que você vê aí que as pessoas estão ficando até paranoicas, né? Você, às vezes uma criança vai parar numa casa, você não sabe o tipo de doente que tem lá, né? E eu cresci olhando torto para essas pessoas todinhas que não só eu não entendia por que elas batiam, como eu também não entendia porque ninguém fazia nada por elas. Mas é isso aí. E a história que a única coisa que se sabe delas é que a mais velha parece que virou prostituta. Do resto eu nunca mais ouvi falar. Mas é isso aí, pessoal. Mais um dia.